Olá, sou o professor Fábio Ricardo, especialista em Excel e Power BI, e vamos aí a mais uma dica aí de Excel. Situações em que você tem que buscar valores, mas em mais de uma coluna, ou seja, com duas ou mais condições, aplicando aí as funções PROC-V ou índice Corresp. Então acompanha comigo, mas antes aí lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá ao Excel então. Tem aqui uma planilhinha bem simples aqui com uma coluna, uma primeira coluna aqui com empresas que eu nomeei aqui de 1 a 10, estados do Brasil e o valor de venda de cada empresa desta listada de acordo com o seu estado. Tá? Então, essas empresas vão de 1 a 10 e algumas delas, por exemplo, a empresa 1 e 2, ela possuem filiais em mais de um estado. Então, a empresa 1 aqui em 4 estados brasileiros, a empresa 2 em 2 estados. A 4 também repete e assim por diante. Bom, então criei uma lista suspensa aqui das empresas e dos estados e a primeira função que ela pode ser utilizada é o PROC-V. PROC-V igual PROC-V. Eu vou selecionar o valor e aqui já vem o primeiro probleminha, porque nós temos dois valores a serem procurados na tabela. E o PROC-V ele é uma função que atribui apenas um valor. Poderia fazer uma composição aqui e aplicar dois PROC-Vs, mas ao invés desta função, nós podemos utilizar a PROC apenas. Ela trabalha com uma questão matricial. E veja, a PROC ela me traz aqui as condições de quantos valores que eu preciso procurar, no nosso caso são dois valores, a montagem dos vetores onde estarão esses valores, e aí a matriz do resultado, que é a nossa última coluna de vendas. Então, uma questão bem simples, vou colocar o número 2, nós temos dois valores a serem procurados, a empresa e o estado, ponto e vírgula, 1 barra, vou montar o primeiro vetor aqui, então você vai ter um vetor apenas aí neste caso, que vai ser composto por a coluna A de empresa, eu poderia delimitar aqui, por exemplo, a 2 até a 18, até para a fórmula não ficar muito pesada. No meu caso, eu vou pegar a coluna inteira aqui, porque ela vai rapidinho. Esta coluna vai ser igual ao quê? A minha célula E3, que é onde está a informação da empresa. Fecho parênteses, barra, e vou para o segundo item do vetor, que é a coluna B igual ao meu estado. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, nesse momento aqui, eu delimitei o vetor em qual o Excel vai buscar os dois valores, composto aí pelas duas colunas A e B, e os dois vetores sempre na sequência da busca. Ponto e vírgula. E aí, por último, o vetor ou a matriz que nós desejamos trazer os resultados. Nesse caso, vai ser a própria coluna C. Então, o resultado que eu preciso lá. Fiz isso, basta fechar parênteses e dar Enter. Então, vamos ver, conferir lá os resultados. Então, a empresa 1, Santa Catarina, faturou realmente R$ 4.907. Se eu mudar aqui para o estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, então a empresa faturou R$ 7.813. E se eu colocar uma cidade em que um estado que ela não tenha representatividade? Logicamente vai dar um erro. Este erro eu posso complementar aqui com uma função chamada cerro, e lá no final eu posso escrever sem vendas, ou não existe filial, ou algo nesse gênero, tá? Então, se eu selecionar algum estado, alguma empresa que não tenha correspondência, as duas em verdadeiro, ele vai escrever para mim uma opção de sem vendas ou não possui filiais, assim você determina aí no seu modelo, tá? Então, lembrando que ele vai fazer esse rastreamento aqui, empresa na coluna empresa, se ele encontrar, é como se ele criasse uma coluna vetorial auxiliar com a palavrinha verdadeiro. Se não tiver a empresa delimitada, ele vai ser uma coluna com a descrição falsa, e a mesma coisa para o estado. Então, uma opção
de um proc v, mas utilizando a função proc para duas ou mais condições aqui. Outra situação é utilizando, vou apagar aqui, utilizando a nossa fórmula índice corresp. Opa, igual índice, mas teremos aí o mesmo probleminha. Então, o primeiro argumento seria a matriz de resultado, seria a coluna C, ponto e vírgula, e aqui viria o corresp e o valor procurado. E agora também caímos no mesmo problema, nós temos dois valores procurados em duas colunas distintas. Então, não posso utilizar a função original do índice corresp. O que muitas pessoas fazem? Elas criam uma coluna auxiliar aqui, que é os dois valores concatenados. Por exemplo, posso concatenar aqui, colocar até um espaço no meio, concatenado com o estado. Então, tenho agora um valor, uma coluna com a descrição da empresa e o seu estado concatenado. E aqui você teria que fazer a mesma coisa. Então, fazer a concatenação da empresa com o espaço junto, né? Senão ele não vai achar uma referência. Cadê o concatenado? Opa, faltou aqui. Concatenado com o estado selecionado. E aí eu passo a procurar este valor aqui na nova coluna auxiliar. Então essa é uma alternativa que muitas pessoas fazem. Eu já vou ensinar um outro jeito um pouco mais rápido. Eu poderia fazer aqui, ó, igual índice, a coluna de retorno dos valores, ponto e vírgula. Vou utilizar a função corresp para relacionar a linha procurada. Qual é o valor procurado? Agora já é este aqui, um único valor que a empresa e o estado selecionado concatenados. Onde que esse valor se encontra? Aqui na coluna C, que foi criada há pouco. Ponto e vírgula, correspondência exata, ponto e vírgula, e a coluna 1 que eu selecionei lá na D. Fecho meu parênteses, tenho lá. É claro que Mato Grosso, a empresa 1 não está presente, então posso colocar a condição aqui também se erro sem filial, sem vendas, etc. Tá? Então, se eu selecionar aqui novamente Rio Grande do Sul, empresa 1, está lá 7.813 de vendas. Se eu relacionar aqui, vamos supor, Paraná, 7.957, corretamente. Vamos pegar a empresa 4, Santa Catarina. Pintar aqui de amarelinho. Empresa 4, Santa Catarina. 6.503, tá? Então, é uma condição aí para você que utiliza muito o índice corresp, criar uma coluna auxiliar. Daria também para aplicar o PROC-V aqui, considerando essas duas colunas. Então, crio uma coluna auxiliar e aplico o PROC-V normal, considerando a coluna C e a coluna D. Então, ficaria rapidinho aqui, PROC-V, valor procurado este aqui, ponto e vírgula, opa, trocou de sinal aqui o meu teclado, caso do aplicativo. Então, valor procurado, PROC-V, valor procurado, este novo aqui, concatenado, nas duas colunas, 2, falso, tá? Teria os mesmos resultados aí. Mas, utilizando o índice corresp, nós não precisamos dessa coluna aqui. Eu vou arrancar ela do modelo novamente, voltei para a condição inicial, e eu posso utilizar diretamente a concatenação dentro da função índice corresp. Então, começo ela lá. Índice, matriz procurada, continua sendo a minha coluna C. Vou selecionar a minha coluna C, ponto e vírgula. Vem agora o número da linha. Para selecionar a linha correspondente, eu vou utilizar a função corresp dentro do índice. Então, igual corresp. E agora que vem o pulo do gato aqui, a dica aqui deste vídeo. Qual é o valor procurado? Eu tenho dois valores, então eu clico no primeiro e faço a concatenação dele já no segundo valor. Se tivesse 3, terceiro, quarto, quinto valor, assim na sequência. Ponto e vírgula, matriz procurada. Opa, se eu tenho dois valores, tenho duas matrizes para procurar esses valores. Vão ser as minhas colunas
aqui a matriz procurada, a minha coluna A, correspondente à empresa, e a coluna B, correspondente ao estado. Então, eu vou colocar da mesma forma, coluna A concatenado com a coluna B, dessa forma aí, ó. Tá? Então, concateno os dois valores que eu estou procurando e as duas colunas ou linhas, aí vai depender da sua necessidade. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, então 0 novamente, fecho parênteses do corresp, e aí ele pede para mim qual é a coluna que eu quero a resposta, eu selecionei apenas a coluna C aqui, então é a coluna 1. Fecho. E aqui, antes de dar Enter, que é a grande dica, você vai apertar a tecla Ctrl Shift em conjunto, para depois clicar no Enter. Então, Ctrl Shift e Enter. Desta forma, serve aqui em cima na fórmula. Você criou uma função matricial. Tem esse colchetezinho fora aí. Então, esta função ele acaba aceitando a concatenação que você vai precisar usar. Então, se eu tivesse mais um terceiro, um quarto item aqui, bastaria continuar a concatenar os dados ali, os dados procurados e as matrizes respectivas, e aí no final, antes de apertar o Enter, segura lá a teclinha Ctrl e Shift e aperta o Enter e você vai ter os mesmos resultados, sem precisar criar aquela coluna auxiliar. Então vamos ver aqui se deu certinho. Vou trazer a empresa 1 novamente. Rio Grande do Sul. Opa. 7.813 de venda, certinho. Vamos pegar Santa Catarina aqui, vai ter que dar os 4.907. Santa Catarina, 4.907, ok? Neste modelo, uma outra dica é que você delimite, eu acabei pegando a coluna toda aqui, porque eu tenho poucos dados no meu modelo, mas quando você tem um número gigantesco de dados, ou uma planilha muito grande, recomenda-se que você delimite exatamente o tamanho do seu modelo aqui. Eu selecionaria as linhas correspondentes aqui dentro e não as colunas todas aqui, conforme eu acabei fazendo, tá? Porque aí ele demora um pouco para achar. Mas é uma alternativa aí do índice Corresp com duas ou mais variáveis. Tá? Então, quando você precisar ir procurar em mais de duas colunas, você já sabe, ou utiliza a função proc, fazendo as matrizes, os vetores, ou o índice Corresp com a função matricial, que é uma forma bem mais rápida até das duas que eu demonstrei no vídeo. Se gostou, lembra aí, dá um likezinho, segue o canal e manda aí para as demais pessoas. Até o próximo vídeo.